Fala, gente boa, grande abraço, mais uma vez Júnior Ximenes aqui no nosso canal, contando a minha história, né, no rádio. Eu falei que iria no segundo vídeo, esse é o segundo, que iria contar a minha chegada na rádio Itatiaia de Santa Quitéria naquele tempo, mas eu me lembrei que eu deveria contar primeiro aqui como foi como locutor, né? Eu trabalhei aproximadamente uns 2 anos como locutor no serviço de som da prefeitura de Ipu, tá? Eu adolescente. Então começava assim, ó, entra no ar o serviço de divulgação da Prefeitura Municipal de Ipu. A voz ipuense, a sua voz. Vamos começar o nosso dia. Bom dia, meu povo, bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Está no ar a voz ipuense. Vamos trazer a primeira música de hoje. E aí eu soltava músicas populares, lia propagandas, avisos de festa e tudo, comunicados, enfim, mandava alô para as pessoas. Eram megafones em cima da prefeitura. Ficavam num canto e outro no outro, e a cidade praticamente toda ali na região ouvia, né? Então faz tempo isso. Bem, eu para ir para a rádio, que eu fui chamado, quando todos ouviram aquele chamamento na cidade, a Rádio Itatiaia naquele tempo, fazendo o maior sucesso, o que acontece? Antes eu quero explicar que o serviço de som funcionava de 8 da manhã até às 10 ou às 11 horas, rodando música e avisos e comunicados. E era uma atração, hein? Muita gente ficava feliz com o alô. Quando eu recebi o chamado para ir para Itatiaia, a cidade toda ligada, a cidade do Ipu e todas as cidades da região, era uma rádio muito ouvida, Tony Prado, o locutor, me chamou, eu fui atender o telefonema, o Robertão, um amigo meu de infância que morava na mesma rua, infelizmente faleceu, ele ficou aos pulos de alegria gritando: Ximenes, Júnior Ximenes. Ele me chamava Júnior Bichinho. Júnior Bichinho, estão te chamando na rádio Itatiaia, e depois outras pessoas em casa e tal, não sei o quê. E eu imediatamente fui a um posto telefônico, porque lá em casa não tinha telefone. Fui a um posto telefônico que ficava no centro da cidade. Fui telefonar para a rádio Itatiaia, comprei uma ficha, o pessoal hoje não sabe nem o que é ficha. Ah não foi a ficha, não sei se foi ficha, sei que eu liguei. Quando atendeu o Tony Prado: Ximenes, tu vem para a rádio, traz uma mochila com tuas roupas que o Dr. Bosco, diretor da emissora, quer falar contigo. E eu voltei numa alegria muito grande, né, para comunicar a minha irmã, comunicar ao meu irmão. Nesse tempo eu estava passando por uma situação muito difícil, porque o papai tinha entrado numa depressão muito grande, estava sofrendo muito, e todos nós sofrendo muito, porque eu tinha perdido minha mãe, tinha perdido a maior joia da minha vida. Eu era louco pela minha mãe, então eu estava também numa época de muito sofrimento, de muita dor, muito comovido. Eu era apaixonado, louco pela minha mãe era tudo. No entanto, ela não chegou a ver eu falando no rádio como fazendo programa, né, como ela também queria. Mas ela me viu como locutor na amplificadora, me ouviu várias vezes. Então, eu tinha um rádiozinho lindo, bonito, que eu não me esqueço, que esse rádio eu havia ganhado de presente de um amigo chamado Arnob. Sou grato a ele até hoje. Então eu disse: peraí, para eu viajar para Santa Quitéria, eu estou sem dinheiro, eu vou ter que vender o rádio. E vendi meu rádio. Quer dizer, eu para ir para a rádio, para ter dinheiro para comprar passagem, eu tive que vender o rádio. Vendi o rádio e fui, né? Vendi a um frentista do posto, o Roberto, que é meu conhecido, ele até hoje lembra. E então eu paguei a passagem, fui a Santa Quitéria, cheguei na emissora, conversei com o Tony Prado e com o Dr. João Bosco Bastos, né? O Dr. João Bosco Bastos, muito gentil, me atendeu. Procurou saber um pouco sobre a minha história, quanto tempo eu trabalhava como locutor na prefeitura, por que eu tinha interesse em trabalhar no rádio, perguntou sobre minha escolaridade, essas coisas todas, né? E disse assim: olha, eu vou fazer o seguinte, você vai voltar para a sua terra e você fica ligado, eu queria lhe conhecer. Mandei trazer a sua mochila eventualmente, mas eu queria só lhe conhecer. Mas você volta para a sua terra. Eu disse que era um sonho que eu tinha para realizar, né, de ser locutor de rádio, que seria para mim maravilhoso, porque todo mundo da região queria trabalhar. Foram vários conterrâneos meus de Ipu fazer teste lá da região. Naquele tempo fazia programa lá, me parece que o Paulo Costa, que trabalha em Fortaleza, o Paulinho César, Xavier Escacela, e era sucesso realmente demais. Então eu disse que ele disse: então você volta para a sua cidade e fica ligado na rádio, que de repente a gente pode lhe chamar para você vir fazer um teste aqui e ficar por aqui. Eu fiquei assim, fazer um teste. Eu disse: doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dizer que se o senhor for me chamar de novo, eu não posso ficar indo e voltando não, porque eu tive que vender meu rádio para eu pagar a passagem e vir para cá. E ele tirou do bolso
tá? Algo como se fosse em torno de R$ 1.000, R$ 500, alguma coisa. Foi dinheiro bom mesmo. Tá entendendo? Ele, você vendeu o rádio, vende. Depois tá aqui, ó, dá para você comprar aqui uns 10 rádios. Você compra o seu rádio de volta, outro rádio, e vai e fica lá esperando, e não gasta o dinheiro com besteira não. Economize, poupe. Tá entendendo? E aí se a gente precisar, a gente te chama de novo. E eu voltei. Peguei o ônibus, voltei para minha terra. Cheguei em casa nessa noite. Convidei algumas amigas, né, que eram amigas minhas, um amigo meu chamado Gilcleide, que era igual um irmão, a gente só andava juntos. E as amigas, a minha irmã, fomos comemorar a minha ida para me apresentar na rádio somente. E não fui convidado a trabalhar, né? Para me apresentar, e fomos comemorar tomando sorvete numa sorveteria. Foi uma alegria muito grande. Eu fui lá, contei como era e tudo. Só que no outro dia, na rádio, novamente saiu outro aviso. Alô, Júnior Ximenes, na cidade do Ipu, entrar em contato com a Rádio Itataia de Santa Quitéria. Fiquei sem entender nada. Peraí, mandaram eu voltar, já estão pedindo para eu ligar de novo. Eu liguei do mesmo posto telefônico. Júnior, volta aí, traz um pouco mais de roupa e tal, que o homem está te chamando. Quando conversei com ele, com o Dr. João Bosco Bastos, ele me explicou: você vai ficar num hotel da cidade, que a rádio paga. Mas não se preocupe, tem tudo, você vai ficar almoçando, jantando, enfim, tudo tem lá para você. E você vai ficar vindo aqui na rádio, só ficar aqui na rádio de 8 da manhã até as 8 da noite, você fica por aqui, dá uma volta na cidade, acompanhando os programas e observando os locutores, e também lendo o jornal e gravando ali no Estúdio 2. Você vai fazer só isso. E eu fiquei pensando, será que vai acontecer? Mas como eu estava com tanta vontade de ficar na rádio, eu chegava no estúdio logo na hora que abria a rádio com o Tony Prado, que era o locutor que faleceu, que fazia um programa chamado Manhã Sertaneja. Eu me lembro a vinheta que dizia: as suas manhãs começam mais gostosas, com as brejerices gostosas do sertão, as músicas que tocam o seu coração. Manhã Sertaneja, com Tony Prado. Era assim, 5 horas da manhã, começava o Tony Prado fazendo aquele programa, eu ficava olhando. Só que aconteceu? O Tony Prado foi muito com a minha cara e me botava no ar. Tá entendendo? Mandando alô e tal, não sei o quê. E eu me sentia no céu naquele momento, rapaz, estou falando e tal, mandando alô para as pessoas e tal. E eu garotão, novinho. E aí depois foi, fiquei fazendo teste e tal, no estúdio, indo ver os locutores e tal. Quando foi com um mês mais ou menos que eu estou lá, e eu gostando muito da cidade, gostando muito, conhecendo poucas pessoas me conheciam. No restaurante que eu estava almoçando, que a rádio pagava, que era um restaurante lá era diferente do hotel, eu vi assim algumas pessoas dizerem: isso é o novo locutor da rádio que veio e que vai trabalhar, tá esperando só abrir a vaga dele. Eu ficava alegre, já estão sabendo aqui, né? Quando foi um dia, o Dr. Bosco disse assim: Júnior, tu vai apresentar o programa As Sociais do Dia, que era um programa, acho que começava tem uma hora lá, era de tarde, sabe? E até as 2, de 1 às 2, era 1 hora de programa só lendo. E ele me disse: tu lê muito bem, tu vai ler. E era assim, como se eu vou fazer uma simulação. Começava com a música do Simvuca, que era e a vinheta: As Sociais do Dia, a sua homenagem, a sua música, a homenagem aos aniversariantes. Aí eu lia, tudo era escrito pela moça lá, eu fazia a sua abertura. Estamos lá no programa Sociais do Dia, hoje mais uma data importante. Agora são 13 horas mais 12 minutos em Santa Quitéria, Rádio Itataia. Estamos trabalhando para você nessa data maravilhosa, dia 23 de março de 1987. Estamos agora com a primeira nota aqui. A Maria Francisca, do bairro da Coab, de Santa Quitéria, oferece para sua mãe, que está aniversariando hoje, a música do Bartô Galeno, o toca-fita do Meu Carro. O José Ronaldo, que é do bairro da Ceasa, de Santa Quitéria, que é de um dos bairros aqui de Santa Quitéria, oferece para sua filha a música do Bartô Galeno no toca-fita do Meu Carro. A dona Maria Luísa, da cidade de Hidrolândia, oferece para seu filho, que aniversaria hoje. O programa era só falando de aniversariantes, era só assim, botando as músicas. E aí, quando terminava, tudo bem. Depois, com isso aí, surgiu a ideia de eu apresentar o programa Clube do Coração. Eu já estava fazendo muito sucesso no Clube do Coração,
Mas o forte da rádio era o programa da manhã, Xavier Escarcella, e o da tarde, de 2 às 4 da tarde. Eu estava muito feliz, eu estava num céu, né, com muita saudade de minha mãe, e muito emocionado, eu chorava qualquer coisinha por conta disso, da perda da minha mãe. Passei até meus 24 anos, 28 anos, eu tinha crises de choro. Até hoje ainda me lembro muito dela, todo dia. Então eu passei a apresentar esse programa e fui convidado a chamar para trabalhar no Clube do Coração, que era um programa que era à noite, de 8 às 10 da noite, de 8 às 10 ou de 8 às 11, que começava assim, ó: as canções românticas para os eternos apaixonados, agora no Clube do Coração, com Júnior Ximenes. E aí eu: boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando agora mais um programa Clube do Coração. A sua música, a sua mensagem, a sua declaração de amor, os seus sentimentos no ar para tocar o seu coração. Faça a sua declaração, mande a sua carta, mande o seu recadinho de amor. Fale de amor, dos seus sentimentos, com aquele sentimento que você tem por aquela pessoa especial. Talvez muitas pessoas nem saibam que tem alguém gostando delas. E aqui é a oportunidade de você fazer a sua declaração. Clube do Coração, o recadinho, tá, que você quer, a poesia do dia, a música romântica tocando o seu coração. Ame, não deixe de amar, porque o amor é lindo, é maravilhoso e ele existe. Aí era com um som, né, com um fundo musical bem romântico, com uma música, era muita participação, era muita carta, eram sacos, né, cheios de cartas que chegavam para o Clube do Coração, caixas cheias de cartas, a gente lia muita carta, muito recado, e as pessoas falavam muito, tinham muita vontade de me conhecer, porque gostavam muito da voz, e era muito impressionante, era bacana demais. Com aquilo, o programa fez muito sucesso, o Clube do Coração, recebi muitas visitas, conheci muitas pessoas, mas antes de tudo isso, o diretor, o Dr. João Bosco Bastos, me falou o seguinte, eu nunca me esqueci: Ximenes, você vai fazer os programas, vai ficar muito conhecido, muitas pessoas vão te admirar, muitas pessoas vão falar com admiração de ti, e vão te elogiar e vão te botar lá em cima. Cuidado para você não subir o sapato, hein? Eu, sinceramente, sabia nem o que era sapato alto. Depois eu fiquei sabendo que era o cara se sentir melhor do que todo mundo, se sentir importante. Ele disse assim: olha, continue do jeito que você chegou aqui. Você chegou aqui com humildade, com simplicidade. Mesmo que você faça muito sucesso, não deixe esse sucesso subir a cabeça e mantenha a humildade, deixe o sapato baixo, que você vai muito longe. Se você subir o sucesso à cabeça, se você subir no sapato alto, você cai. Aí então eu disse: não, mas eu faço isso aqui por amor, eu gosto e tal. Ele: fica do jeito que eu te disse. E até hoje nós estamos aí no rádio, né? E foi muito bom. Então foi o Clube do Coração. Depois do Clube do Coração, eu continuei no Clube do Coração, mas quando foi um certo tempo, certo dia, José Aristides, que era esposo da gerente da rádio, minha amiga Ernestina, faz tempo que eu a vi, que era uma pessoa muito boa, que me acolhia muito bem em sua casa também, né? O Aristides assim, uma vez eu viajando com ele, falou assim: Ximenes, deixa eu te dizer uma coisa, mas fica calado, fica na tua. O Bosco Bastos, que é o diretor da emissora, que hoje é o dono, né, lá, falou assim: eu vou colocar esse rapaz para fazer o programa Super Tarde Tatá, porque a voz dele é muito semelhante com a do Paulo César. Cara, eu disse: eu não acredito, ele vai botar para fazer o Super Tarde. Super Tarde, gente, era um sucesso na região. Aí eu fui no outro mundo e voltei. Eu disse: quando é, Aristides? Ele disse: rapaz, eu não sei quando é não, mas ele está com a intenção, que ele já manifestou isso. E aí então eu fui para o Super Tarde Tataia, o som que vai direto ao seu coração. E foi outro sucesso muito grande na Rádio Tataia de Santa Quitéria, porque tinha a Dobradinha da Saudade, eram duas músicas que tinham feito muito sucesso, a gente atendia o pedido, quem mandava era o ouvinte. Lia a história, tinha o quadro Me Conte a Sua História, me fala dos teus problemas. Eu começava com a música do Roberto Carlos, depois tinha um fundo musical, e aí eu ia lendo aquela história, mas era muita história que eu chorava de verdade mesmo, né? Nós estamos recebendo a história hoje de Maria Francisca fulano de tal Beltrano dos Anzóis, da cidade de Vachota. A Maria Francisca nos relata que no ano de 1983 ela conheceu um rapaz na cidade de Ipu. Esse rapaz era muito delicado, muito amigo, muito romântico e ao mesmo tempo carinhoso. Um cara que logo fez com que ela caísse em seus encantos, e ele, apaixonado por ela, prometeu fazê-la muito feliz. O tempo passou, eles ficaram namorando, se encontrando, quando belo dia
Aí eu continuava a história, né? Para não. Então eram essas coisas, e com fundo musical e tal, depois da história botava uma música que tivesse a ver com a história. Eram histórias dramáticas, eram histórias de paixão, eram histórias de amor, e tudo isso era muito bonito, muito bom. Foi muito bom na Rádio Itataia. Eu recebia muitas visitas de pessoas de todas as cidades, muitas cartas. Meus conterrâneos começaram a me convidar para almoçar nas casas deles. Muitos nem falavam comigo, que nem me viam, fingiam que nem me viam na cidade. Era convidado para ir a eventos importantes, eventos não sei aonde, em todas as cidades da região, né? Quando a gente ia para as festas, os caras donos das festas diziam, olha, ali tem a mesa da turma da Rádio Itataia, e lá tinha só tudo para nós na mesa, gente. Era só tudo. E o cara do conjunto, a banda tocando, não deixava de falar. Alô pro Júnior Ximenes, alô pro fulano de tal, alô pra Rádio Itataia. Era desse jeito, e as pessoas conversando com a gente, e ali muitos amigos, muitos admiradores, pessoas de todas as cidades. E era bom demais, era bom demais. Eu tenho um detalhe que eu me lembro que na época que eu fui fazer o teste lá na rádio, teve um cara dos que foram também, que falou o seguinte, lá na cidade do Ipu, né? Falou assim, olha, tu vai fazer teste para zelador da rádio? Eu disse, não, eu vou fazer o teste. Se tiver para zelador, eu quero ficar olhando os caras falando. No entanto, quem ficou fui eu, né? Então, essas coisas que acontecem. Mas quando eu ia no ônibus para fazer o teste, que eu fui para fazer a minha primeira viagem, eu sempre fui muito de ir fazendo oração, rezando. Eu ia me entregando a Deus, entregando a Nossa Senhora e botando na mão dela, tá? Quando minha mãe morreu, me entreguei a Nossa Senhora. Eu disse, minha mãe santíssima, mamãezinha foi, agora cuida de mim e dos meus irmãos, né? E graças a Deus Nossa Senhora tem sido muito maravilhosa com a gente. Então, essa é um pouco da história. Super Tarde Itataia foi show, foi maravilhoso. Tivemos grandes momentos que eu vou contar para vocês nos próximos episódios, tá? Aqui dos próximos capítulos. Esse é o vídeo de número 2. Quem eu entrevistei, quem foram os artistas que eu fiquei realmente impressionado quando eu os vi de perto, quem conversou comigo, para onde eu fui com eles, tá? Engraçado que depois eu me tornei amigo do João Inácio Júnior, meu ídolo do rádio. Passei a participar do programa dele como correspondente, isso na década de 90. Andava no próprio carro com o João Inácio Júnior, tem até vídeos e tudo. Participei do programa de televisão dele, ficava impressionado. Meu Deus do céu, isso eu já tinha saído da Rádio Itataia, estou aqui com o meu ídolo do rádio, João Inácio Júnior. E o bom de tudo é que o cara, quando me conheceu, ficou logo meu amigo, ficamos muito amigos. Ele me convidou logo para ser correspondente do programa dele. Participei várias vezes do programa João Inácio Júnior, da Rádio Verdes Mares. E eu saí porque eu tinha outro compromisso na década de 90, mas foi muito bom. Então tem outras histórias, os cantores que eu entrevistei, a história de cada um, as histórias das pessoas, as entrevistas que eu fiz, que eu vou contar quais foram as que me comoveram, o comportamento dos ouvintes, tudo isso. Então o rádio contribuiu muito para que eu não posso eu só tenho gratidão a Deus, porque eu nasci locutor, eu sou locutor, e hoje eu sou comunicador, repórter, radialista. Eu era só locutor, passei a ser radialista, trabalhar no rádio, foi um sonho realizado. Então quando você é uma pessoa que sonha e esse sonho se torna realidade, desde criança, desde adolescente, você tem só que dizer, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Eu vou continuar comunicando e tentando através da comunicação fazer o melhor para que a gente possa ter um mundo mais justo, um mundo mais decente. E toda vez que eu vou ao microfone de rádio, eu peço a Deus bênçãos, eu peço a Deus graças, eu peço a Deus sabedoria, eu peço a Deus luz, porque eu vou me comunicar com as pessoas e peço a Deus que me guie, que Deus me ilumine, né, para que a gente possa conversar com você, que é ouvinte, da melhor maneira possível, que eu converse com os ouvintes como se fossem meus filhos, meus irmãos, como se fossem as pessoas da minha família, que é a melhor maneira da gente lidar com aquilo que a gente faz. Faça como se fosse para alguém que você ama. Eu tenho certeza que você faz bem feito. Então, daí da Rádio Itataia, tivemos muitos momentos importantes na nossa querida cidade de Santa Quitéria. E eu te recomendo, hein? Beba água mineral Brisa da Serra, melhor do Brasil, tá? MD Contadores Associados, melhor escritório de contabilidades do Brasil em Fortaleza, na Avenida Santos Dumont. Contabilidade para prefeituras, câmaras de vereadores, fundos especiais e muito mais, tá? Panificadora La Paz, amor em tudo que faz. Pães doces e salgados é na La Paz, de Guaraciaba do Norte para todo o Ceará. Onde tiver a marca La Paz, é pão, é doce, é salgado, compre que você vai gostar. Tony Mel Sorveteria, distribuindo sorvetes para toda a região, tá ok? E Clínica Ocular do Dr. Tiago Chilton, na cidade de São Benedito. Clínica Ocular e cuidando bem da saúde ocular. Com o Dr. Tiago Chilton e tem o Dr. Hernando Duarte fazendo endoscopia. Fica na rua Aristides Barreto, ali na rua Deputado Vicente Ribeiro, tá?
na Rua do Patronato, número 40. Lá faz todo tipo de exame, cirurgia e cuida bem dos seus olhos, porque o Dr. Tiago Chilton é um dos melhores oftalmologistas. É um dos melhores oftalmologistas do Ceará. Ainda faz endoscopia com o Dr. Hernandes Duarte. Se você gostou, dê like, se inscreve no canal que eu vou te contar, tá? Momentos importantes, emocionantes, as histórias, o comportamento dos ouvintes, a reação dos ouvintes quando nos conheciam, né? Quando nós chegávamos nas festas, os cantores, os artistas que nós entrevistamos, as personalidades, enfim, tudo isso nós vamos contar ainda aqui, na nossa história, como comecei minha vida de locutor, tá ok? Grande abraço, dá like, se inscreve aí no canal, que Deus te abençoe, vou te contar muitas histórias. Valeu, fui!